começar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse bom jogador que está na mira do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o Lisieiro, jogador que pertence ainda ao São Paulo, 26 anos de idade, volante canhoto, já atuou também como lateral esquerdo, inclusive já defendeu a seleção brasileira em 3 partidas, tanto no Mundial Sub-17 quanto também uma convocação para as Olimpíadas. O Lisieiro, ele está de volta ao São Paulo, até ficou no banco de reservas no jogo contra o Juventude, no último final de semana, né, empate por 0-0, ele que estava por último no Iverdon, acho que é essa a pronúncia correta, clube da primeira divisão da Suíça, onde foi até bem por lá, 29 jogos, 3 gols marcados e 5 assistências. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação também do Lisieiro nesta última disputa do Campeonato Suíço. Tem sim um mapa muito bem preenchido, mais no campo defensivo do que propriamente no ataque, mas ainda assim é um mapa interessante de se observar. Mesmo aqui no São Paulo, aqui no futebol brasileiro, melhor dizendo, vestindo a camisa do São Paulo, ele jogava mais pelo lado esquerdo do campo, até mesmo fazendo às vezes a função de um ala esquerdo. Sobre essa informação, ela foi confirmada pelo Moché Goiás, um abraço aí para o Talvani, que garantiu sim que o jogador está no radar alviverde para a sequência da temporada. E seria uma boa. O São Paulo ainda está avaliando a situação do atleta, que tem contrato somente até dezembro dessa temporada de 2024, então ele também já pode assinar um pré-contrato para o ano que vem. Se fosse para uma Série A última impressão do Lisieiro, acho que até as duas últimas, né, pelo Coritiba e também vestindo a camisa do Internacional, não foram positivas. Mas o cara já, né, esfriou aí um pouquinho a cabeça, foi lá na Suíça, pelo menos estava jogando com maior frequência. Agora, para chegar em uma realidade de segunda divisão, acho que é o nome que consegue sim agregar, viu, para o elenco do Goiás, nesta posição de um camisa 8. Eu acho que o Lisieiro, ele seria um reforço mais interessante do que propriamente um volante mais cascudo, mais pé de ferro. Acho que nesse setor do gramado, o Goiás já está até que relativamente bem servido. Mas nesta função de um 8, tem o Rafael Gava, tem o Juninho, só que nenhum vem conseguindo jogar bem. E aí, quando o Goiás opta por usar o Wellington e o Marcão, acho que fica muito lento e defensivo. Acho que o Lisieiro poderia sim, tá, dar uma cara nova ali para o Goiás no meio de campo. Eu faria essa aposta. Um jogador que tem sim uma boa condução, já teve bons momentos no São Paulo em relação, por exemplo, à quantidade de jogos, né, uma titularidade em sequência, alguns gols também marcados em finalizações de longa distância. Ele que surge no tricolor ainda em 2018, após uma excelente copinha, foram 40 jogos naquele mesmo ano. Em 2021 também foi uma boa peça, com 48 aparições, 2 gols e 2 assistências, e acabou sendo emprestado para o Internacional, onde não foi bem em 2022, somando apenas 28 partidas. Por isso que eu disse, as duas últimas impressões do Lisieiro em Série A, né, aqui no Brasil, não foram boas. Essa de 2022 só jogou 14 vezes pelo Inter, foi titular em apenas 5, e no ano passado também pelo Coritiba, parece que nem jogou por lá, né? Pouca gente acaba lembrando desta discreta passagem. Em 10 jogos pelo Coritiba, foi titular em apenas 8 deles, não marcou gols ou deu assistências, então acabou sendo uma grande decepção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não é um jogador que vem em extrema alta, vamos colocar assim, mas igual eu disse, essa janela de transferências da metade do ano, ela é mais complicada, né? Porque os clubes, eles todos estão querendo contratar, o mercado também, ele acaba ficando um pouco mais difícil, porque tem esse aspecto de os clubes não liberarem para outros da mesma competição. O Goiás, por exemplo, até tem bons destaques aí que poderiam chegar nesta Série B, que seriam reforços titulares. Só que grande parte deles, jogadores, por exemplo, do América, do Sport, sei lá, do Paysandu, que seja um bom destaque, eles já completaram 7, 8 jogos, né? Então não pode se mudar para outros clubes. Vejo sim essa possibilidade do Lisieiro como interessante, jogador também que já foi especulado no Goiás na temporada de 2022, mas naquele momento não avançou para a proposta oficial. Pode deixar a sua opinião também sobre esse jogador, é sim querido pela torcida do São Paulo, já teve bons momentos, esperava-se de ser um jogador até mesmo do futebol europeu, ou seguir, né, na seleção brasileira, acabou não acontecendo, mas acho que ele encontrando um clube aqui no Brasil, onde tem uma maior sequência, chegue para ser titular, recupere a confiança, é um cara que logo está jogando bem na Série A novamente. Pode deixar o seu pitaco a respeito do Lisieiro. Avançando essa história, eu volto a falar com vocês.
Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o meio-campista Pablo Roberto para a sequência do Campeonato Brasileiro. Pablo Roberto, que hoje defende o Casa Pia, clube da primeira divisão de Portugal, 24 anos de idade, geralmente é um camisa 8, um segundo meio-campista com característica também de pisar bastante na grande área. 34 jogos na última temporada europeia, com 4 gols marcados e 6 assistências. Gosto muito do Pablo Roberto, ele que aqui no futebol brasileiro já tem passagens pelo Vila Nova, Atlético Goianiense, Bahia, Remo, sempre jogou bem por onde passou, inclusive é um jogador revelado no próprio Atlético Goianiense. Essa informação foi confirmada pelo Identidade Esmeraldina. Um abraço aí também para o Iago do Periquito Brisado, enfim, a galera que criou, né, esse novo perfil, um novo conteúdo do Identidade Esmeraldina. Recomendo para todos vocês também. Confirmou ainda neste último domingo que o Lucas Andrino está monitorando alguns jogadores do futebol português e que um deles é sim o Pablo Roberto. Nesse momento o Goiás estuda sim fazer uma proposta para contar com o jogador. Seria sim uma boa contratação. Eu entendo que a Liga de Portugal ela não é a mais forte do futebol europeu, nem sequer ela se compara, por exemplo, à Série B do Brasil, sendo bem sincero com vocês. Eu acho que é uma competição assim de um nível técnico muito baixo. Tanto é que se a gente pegar os últimos reforços que vieram de Portugal para o Goiás, tudo bem que eles não jogavam no principal nível, né? Se a gente pegar jogadores do Porto, Benfica, Sporting, do Braga, aí tudo bem. Mas esses outros jogadores que o Goiás consegue contratar, né? Como por exemplo nesse ano o Rildo, quem jogava lá também no ano passado o Alano, o Matheus Babi, o Anderson, esqueci o sobrenome dele, olha só, Anderson Oliveira, né? Outras opções também no meio de campo, o Sávio, ex-Goiás também no lateral esquerdo. Então é sim uma liga que, digamos, não dá pra gente considerar que vai chegar aqui no Goiás e manter aquele mesmo futebol. Mesmo assim eu faria sim essa aposta no Pablo Roberto. Ele tem contrato por lá até julho de 2026 e foi comprado pelo Casa Pia no ano passado por R$1.200.000, uma negociação bem barata. Inclusive quem fez esse negócio foi o próprio Vila Nova, né? O Remo pegou uma quantia também pela venda do jogador, jogou bem inclusive pelo Remo, com 30 jogos e 1 gol marcado. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Pablo Roberto nesta última primeira divisão de Portugal. Segundo o SofaScore, uma nota média de 6,76. É um jogador interessante, acho que está faltando essa característica no meio de campo do Goiás, um jogador que pisa bem dentro da grande área, não é um grande finalizador. Acho que a principal característica do Pablo Roberto é de cadenciar o jogo, aquela movimentação no meio de campo, aparecendo para algumas jogadas mais trabalhadas, vamos colocar assim. Não é um camisa 10, mas também não é aquele volante pé de ferro. Fica no meio termo disso e o Goiás está assim procurando mais um camisa 8 para a sequência do Brasileirão. Tem 1,83 m de altura, destro, é bom também nesse jogo aéreo. Pelo Remo, inclusive, fez 2 partidas muito boas contra o Corinthians na Copa do Brasil. Lembro também daquele duelo em 2023. Então é sim um jogador interessante, tá? Para ficar de olho. Se for para o Goiás trazer o Pablo Roberto, vai ter que ser uma negociação em definitivo. Por que eu digo isso? Ele foi titular no Casa Pia no ano passado, tem contrato, como eu falei, até 2026 por lá, e não faz sentido o clube português, que conseguiu, né, a sua manutenção na primeira divisão, emprestar o jogador de graça. Então ou o Goiás conta com o empréstimo dele, por exemplo, de 1 ano, fazendo uma compensação financeira, ou propriamente a compra em definitivo do atleta. Volto a dizer, foi comprado por R$1.200.000, né, no ano passado, só que hoje ele já vale €1.000.000. Então assim, um jogador que se valorizou também aqui no Brasil. Já passou também na Série A, vestindo a camisa do Bahia, alguns jogos em 2021, uma Série B ok pelo Vila Nova em 2022, foram 30 jogos naquele ano e 2 gols marcados, e acabou se reencontrando, tanto no Remo quanto também em Portugal. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo. Nesse momento ainda não há uma formalização de proposta do Goiás, é o nome que está sim sendo estudado, e eu faria essa contratação para a sequência do Campeonato Brasileiro. Acho que é um cara que tem esse perfil do Campeonato Brasileiro da Série B e também pode ser um ativo para o Goiás. Olhando os próximos anos, só 24 anos de idade, tem um aspecto que é ex-jogador do Vila Nova, dificilmente um ex-Vila, ex-Atlético dá certo aqui no Goiás, né? Mas enfim, a gente não pode ficar só com isso na cabeça também não. Pablo Roberto seria uma boa contratação.